Saudos irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo a qual eu tenho postado no meu canal de YouTube, série de ministração da Palavra do Senhor. Antes de estar dando início, eu quero estar fazendo uma breve oração. Eu creio que o Senhor fala poderosamente ao teu coração neste dia. Amém? Soberano Deus, eterno Pai Todo-Poderoso, eis-me aqui, Senhor, diante de Ti. Senhor Deus, que diminuiu, Tu cresça. Senhor, não sou nada diante de Ti, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Fale poderosamente, Pai, através da Sua palavra, tanto para comigo quanto para o ouvinte. Senhor Deus, eu peço que Te repreenda toda a força de Satanás, todo embaraço, todo impedimento, toda estação. Senhor, eu consagro esse vídeo a Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Senhor Deus eterno, Pai poderoso, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus eterno, peço a Ti, Senhor, repreenda todo o mal, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a palavra do Senhor no livro do Evangelho que escreveu segundo Mateus, seu capítulo 6, e no verso 19, que vai dizer da seguinte maneira: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. O Senhor Jesus, quando esteve ali, nós sabemos o capítulo 5 foi o Sermão do Monte, e ali ele começa a falar com os discípulos, ele ensina a respeito das esmolas nesse capítulo, da oração e a respeito dos jejuns. Chega na parte dos tesouros do céu, e em diante vai ser os demais temas a qual o Senhor Jesus tem falado. O Senhor está dizendo aqui para que não acumule tesouros nessa terra. Eu quero dizer, a palavra do Senhor vai dizer que o mundo passa e a sua consciência passa. Segundo escreveu o livro de João, se não estiver enganado, 1 João. Porque tudo que é nessa terra vai ficar. O que é eterno é a minha e a sua vida, que é a alma. O Senhor estava dizendo isso, e é para os tempos atuais. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas tão preocupadas com tantas coisas, com tantas riquezas nesse dia de hoje, e muitas das vezes esquece da preocupação com a alma, esquece de que a alma vale mais do que qualquer coisa nessa terra. As pessoas hoje em dia esquecem que a vida, a alma é mais preciosa do que ganhar o mundo todo. A palavra do Senhor diz, estive ministrando esses dias no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 9, quando vai dizer a respeito de negar a si mesmo e tomar sua cruz, Aí tem um trecho, um versículo que vai dizer assim: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa palavra aqui é praticamente isso. Nós juntos tesouro nessa terra. Nós sabemos que, vou dar um exemplo, tem ali um mobiliário na sua casa, de madeira. Com o passar do tempo, o que acontece? A traça vai corroer. Mas se não cuidar dele, sim, mas com o tempo a madeira vai envelhecer, a traça vai corroer. O exemplo disso, ferro, algum material ferroso na sua casa. Se você não cuidar, lógico, vai enferrujar, mas com o tempo ele vai perdendo suas propriedades, vai entrando no que chamamos de ferrugem. E também vai falar a questão também
quando se enterra um tesouro. Um tesouro, um exemplo, se você na sua casa tiver um jardim ou algum lugar você enterrou algo, e isso alguém viu, um exemplo, o ladrão vai escavar. O que eu quero dizer? E ainda vai dizer, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aonde você tem depositado a sua confiança. Muitas das vezes, na caminhada, da vida, ao longo da vida, a gente conhece pessoas, temos os familiares, os amigos, os irmãos em Cristo. Porém, no meio desse tem o trigo e tem o joio. A quem é lógico que a palavra do Senhor vai dizer: bendito o varão que confia no Senhor, maldito o homem que confia no homem. Existem pessoas ao longo da nossa caminhada que vão estar de acordo com a vontade de Deus e que não vão estar de acordo. Pela árvore você conhece o fruto, se ele é bom, se ele é ruim. Eu quero dizer nesta tarde que a sua confiança nesse dia de hoje, que esteja em Deus todos os dias. E também é lógico orar uns pelos outros. Aleluia. Mas aqui a palavra do Senhor está dizendo para os tempos de hoje. Nós sabemos que estamos nos últimos dias na terra. É os últimos dias da igreja na terra. Então, aqui está falando tanto contexto físico e espiritual, mas aqui menciona físico. O que eu quero dizer? Deposite a sua confiança e os tesouros do céu, porque aqui tudo nessa terra vai ficar: cargo, posições, salário, bens materiais, carro, tudo isso vai ficar. Nós estamos vivendo um tempo muito assim apreensivo, um tempo no qual nós não sabemos o dia nem a hora da volta de Jesus, porque Jesus ele está voltando. O Senhor Deus diz em sua palavra: vigiai e orai, pois não sabeis o dia nem a hora que há de vir o vosso Senhor. Ministrei há tempos, recentemente sobre Mateus capítulo 24, vai falar sobre isso, exortação da vigilância. Então a vigilância não é só questões espiritual, tem questões físicas, para que os olhos não cobicem as coisas dessa terra, porque cobiçar as coisas dessa terra é tudo ilusório. O dinheiro vai ficar, tudo isso aqui vai ficar, o cargo, tudo vai ficar. Então, que você possa ter a sua confiança em Deus. Deposite a sua confiança no Senhor, porque de que adianta o homem ganhar o mundo e perder a alma? Ou quem poderá dar em troca da vida o resgate dela? A minha vida, a sua vida foi comprado com alto preço, um preço de sangue. Jesus pagou alto preço na cruz. Então, por que vai ficar pensando nas coisas da terra? É lógico que a gente tem que trabalhar, tem que comer, beber, dormir, porém não temos que ter confiança nessas coisas dele. Nós temos que ter a confiança em Deus. A palavra do Senhor vai dizer, lá no Salmo: bem-aventurado o varão que põe a confiança no Senhor e não respeita os soberbos. Que vai dizer no livro de Salmos 40, que nessa manhã, no Salmo 40, versículo 4: bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. Então, caro ouvinte, que a sua confiança esteja no Senhor. Faça dele a sua força. Aleluia. Porque muitas das vezes nós, eu vou dar um exemplo disso na caminhada, eu tive muitas amizades, época de escola, época de faculdade, e muitas das vezes a gente se decepciona, Vou contar um breve, eu creio que o Senhor Deus está trabalhando isso também. Tem trabalhado, aliás, Ele trabalha a todo instante no servo do Senhor. A questão da confiança, a confiança em Deus. Deus ele trabalha, porque o povo de Israel, quando Deus tirou da terra do Egito, Deus enviou para o deserto, como diz o livro de Deuteronômio, capítulo 8, se não tiver, capítulo 8, que vai dizer ali, o que o Moisés foi escrevendo,
que o Senhor Deus enviou eles ao deserto para pôr à prova o que estava no coração deles, se obedeceriam aos mandamentos do Senhor ou não. Porém, muitos foram reprovados, porque o povo estava com a confiança no Egito, estava com o pensamento lá atrás, estava confiando em coisas erradas, pessoas erradas, lá na terra do Egito, dos egípcios, né? Porque lá tinha as coisas, então o povo estava com a cabeça lá atrás. O Egito, vamos trazer para o contexto de hoje, é o mundo. Então, o que eu quero dizer? Eu tive muitas decepções na época de infância, pré-adolescência, adolescência, questão da confiança. Mas hoje em dia, na idade que eu estou, perto dos 33, tanto um amadurecimento físico e espiritual, hoje entendo que tudo foi permissivo do Senhor. Tudo foi permissão, nada foi em vão. Tudo tem um propósito no qual o Senhor Deus, aleluia, sabe. Que a palavra diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito, segundo o teu chamado do Senhor. Então, aleluia, o Senhor Deus ainda continua trabalhando. É lógico que Deus vai colocar pessoas também, a qual pode estar, né, conversando, pedindo ajuda, auxílio, né? E também tem a questão do amor. O amor, ele tudo suporta, porque tudo espera, não se desobedece, não há de ciúme, não procura o próprio interesse. Amai-vos uns aos outros como vos amei, diz o Senhor Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, do teu amo como e ao próximo como a ti mesmo. Tudo se encaixa, tudo linka, né? E porque quando fala amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma, primeiro ao Senhor e o próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento do Senhor, é o amor. O maior mandamento é o amor. Hoje em dia muitas pessoas amam por interesse, amam por ciúme. Não falou comigo, não me deu tal resposta, não vou amar. Isso não é amor, isso é interesse. Porque o amor, ele não visa o interesse, ele ama sem querer nada em troca. Esse é o amor. Mas isso é uma parte de outra ministração. Mas vale também ressaltar nesse ministração. E continuando com respeito do tesouro. Lá em Mateus capítulo 13. Lá em Mateus capítulo 13, no verso 44, o título vai dizer assim: a parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. É uma pessoa que vai para o campo, que um homem achou e escondeu. Ele imagina assim, que quando ele acha um tesouro, ele vende tudo que tem por aquele tesouro. Aleluia! Oh, Jesus, tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia, Jesus. Eu estou adorando com o Senhor. Eu digo isso porque eu, ao retornar aos caminhos do Senhor, em janeiro de 23, eu posso dizer que as coisas dessa terra perderam esse valor. As coisas dessa terra perderam esse valor. Riqueza, bens, materiais, tudo isso para mim já não tem valor. Não tem valor mais nada dessa terra, porque os meus olhos estão focados nos céus. A minha confiança está no Senhor Deus. Pode vir tempestade, pode vir adversidade, afronta, mentira do diabo, porque o diabo, ele é o pai da mentira. Muitas das vezes ele está vendo, onde você tem confiado? Será que o Senhor Deus está te ouvindo? Ele te ouve. Muitas das vezes o inimigo vem com essa afronta, mas a palavra do Senhor, Deus, ele zela pela palavra. Deus, ele sustenta aquele que crê nele,
pela destra da justiça. A confiança tem que estar em Deus. Deus vai pôr sim pessoas, de acordo com o propósito de Deus no caminho. Mas o que eu quero dizer para você, caro ouvinte, neste momento, ponha a sua confiança no Senhor. Acredite nele, busque ele, buscai o Senhor enquanto se pode achar, quando está perto. Não tem que buscar confiança em riquezas, em pessoas, em coisas, pessoas que não estão no mesmo propósito, visão de reino. E continuando a parábola da pérola, no verso 45, o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. Imagina você, que diz a palavra, ele procura boas pérolas, ele procura algo que possa trazer aquilo que, trazer algo que vai trazer alegria. E quando ele encontra a pérola preciosa, ele vai vender tudo. Aqui o Senhor Jesus estava dizendo que Ele, Jesus, é a pérola preciosa. O Senhor Jesus é a pérola preciosa. Ele é o único digno. Ele é aquele, aleluia. Vou voltar um pouco no tempo, aleluia. Como eu queria estar naquele dia, Senhor Jesus. Quando no Antigo Testamento, algo que foi apontado para o futuro, o tabernáculo, ali, vou voltar um pouco mais tempo, o Senhor Deus, quando criou a humanidade, criou o jardim do Éden, colocou Adão e Eva, ali o Senhor Deus, Ele, por ter criado a criatura, para louvor da glória dEle, Ele criou todas as coisas, e ali o Senhor, na virada do dia, tinha contato, conversava com Adão, porque Deus, ele quando criou o ser humano, Ele queria, para a criatura ir conhecendo ao Criador. Porém, quando desobedeceram, foram expulsos do jardim do Éden, e vai andando na trajetória da história da humanidade, o Senhor Deus levantou servos, pessoas tementes ao nome dEle, pessoas escolhidas segundo a vontade dEle. E daí o Senhor levanta profeta Isaías, profeta messiânico, a qual ele profetizara no seu capítulo 9, que nasceria o príncipe da paz, seu nome será Conselheiro, Deus forte, maravilhoso, Emanuel, Deus conosco. E ali, passados-se anos, profecias e mais profecias, acerca do tempo do fim, Daniel também profetizou acerca de um reino, que é um reino eterno, reino de Cristo, que é eterno, porque Deus deu a visão para Nabucodonosor, o sonho para Nabucodonosor, e Daniel interpretou interessante, que era acerca das coisas que já aconteceram antes de eu e você existir, reino da Pérsia, reino da Grécia, reino de Roma, da Síria, muitos reinos, e veio uma pedra e destruiu aquela estátua, que é o reino de Cristo, que quando destruiu esmiuçou tudo, que é o reino do Deus Todo-Poderoso, que é eterno, que subsiste, existe eternamente. Vamos acelerar. Quando Cristo veio para essa terra, aí contra os quatro evangelhos vão narrar a história de Cristo, de que Ele nasceu da Virgem Maria, e Ele fez milagres e curas e maravilhas. O plano da salvação ali foi praticamente, aleluia, se concretizou, não foi em vão. E ali Jesus sofreu morte de cruz, obediente ao Pai, porque Ele, quando orou no jardim de Getsêmani, disse: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice,
mas que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. E ali ele morreu, padeceu, foi sepultado, mas ressuscitou o terceiro dia, está vivo, aleluia. Porém, nesse período, Jesus sempre estava ali com os discípulos, eu imagino ele ali, deve ser algo maravilhoso, ter visto o próprio Jesus ali, e a multidão vendo ele, porque o próprio Filho de Deus, aleluia, o unigênito do Pai, Deus, quando criou a humanidade, criou o próprio Cristo, criou todas as coisas, criou seres angelicais, criou até os anjos caídos que outrora estavam diante da face do Senhor Deus Todo-Poderoso, que adoraram, adoravam continuamente ao Senhor, mas por causa de um que deixou o orgulho entrar, arrastou terça parte dos anjos, eles foram expulsos do céu. E aí começou toda a trajetória da humanidade. Porém, nós estamos nos últimos momentos dessa terra. A terra está nos últimos momentos, está apontando para o fim. E o que eu quero dizer nessa ministração, onde está a sua confiança? Quem é a sua pérola preciosa? Quem é o seu tesouro? Onde está o seu coração? Aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Meu coração está em Cristo, aleluia. Ramande canta rebastelinácia, ramanduriandarabaste. Jesus Cristo és meu Senhor e Salvador. Que a sua confiança sempre esteja no Senhor. Busque conhecer ao Senhor. A palavra do Senhor diz: prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias vai dizer isso. O profeta Oséias vai dizer, é convidando o povo para conhecer ao Senhor, procurando, Oséias 4, ora basta, ora mande canta, alabasto bianda, arabasti. Oséias 4 vai dizer, o meu povo está sendo destruído por falta de entendimento, conhecimento. Muitos estão sendo destruídos por falta de conhecimento. Muitos julgam a palavra do Senhor, a Bíblia, como um livro que não tem valor. Essa palavra tem valor, sim. A Bíblia tem valor, sim. Ela está disponível tanto online quanto fisicamente. Muitos estão desprezando a palavra de Deus, muitos estão virando as costas para Deus, o próprio Criador, que enviou o próprio Filho dele por amor a mim e a você. E aí o profeta vai convidar o povo, fala do arrependimento fingido, mas aqui vai dizer: venha, voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Aqui eu estou lendo Oséias capítulo 6. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. O Senhor está dizendo sua palavra, venha. O profeta está dizendo, venha, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Procure conhecer o Senhor, ler a Escritura. Aí o seu coração vai estar mais voltado para o Senhor Deus, para as coisas do Senhor. Aonde está a sua confiança no dia de hoje? Aonde você tem depositado? Não deposite, a palavra do Senhor vai dizer, não deposite a sua confiança nas riquezas, elas prosperarem. Não confie não confie nas riquezas. O salmista também vai dizer na sua palavra, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu farei menção do nome do Senhor. A minha confiança está em Deus. Pode levantar inferno, pode rachar o chão, pode fazer o que for, pode vir afronta, mas a minha confiança está em Deus. Pode me dizer, pare de ficar falando, pare de ministrar. Não vou parar, porque eu faço aquilo que Deus manda, porque importa obedecer a Deus que aos homens.
O Senhor Deus me enviou aqui diante de você para dizer: confie no Senhor, não olhe nem para a esquerda nem para a direita, olhe para Jesus, busque o Senhor. A palavra do Senhor vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, buscai-me, viver, diz o Senhor. É buscar o Senhor. Essa terra que nós estamos vivendo hoje, ela vai ter fim, está chegando no fim. Olha os sinais que está acontecendo no céu. Aleluia. Vou ressaltar um sonho que eu tive. Eu tive um sonho que era uma noite, e eu olhava para esse céu, e a lua, num piscar de olhos, ela ficou em sangue, e todas as pessoas ficou atônitas. E eu subi num determinado lugar e eu disse: vocês estão espantados com esse sinal? Porém vos digo, arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Isso aí que vocês estão vendo foi profetizado na palavra de Deus, no livro de Joel, capítulo 2, que Deus permitiria isso, e as pessoas ali ficaram apreensivas. Por isso, caro ouvinte, o que eu quero dizer nesse dia: confie no Senhor, confie no Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer em Salmo, em 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o mais fará. A sua confiança não tem que estar, porque a palavra do Senhor vai dizer: maldito o homem que confia no homem. Tem muitas pessoas que estão quebrando a cara, vou ter que falar esse termo, por estar confiando. Vou dar um exemplo. Numa empresa, vamos supor que o teu chefe te prometeu uma promoção: vou te promover. Aí você fica naquela expectativa, e daí eu vou te promover essa semana, o mês que vem, enfim. Aí quando tal dia, o que acontece? Você vê tantas pessoas sendo promovidas e você não é promovido, aí você fica chateado ou chateada. A sua confiança está onde? No homem, não está em Deus. Vou mais fundo, vamos dizer, um exemplo de até questão espiritual dentro da casa do Senhor. Deus trabalhou isso em mim, né? Não vou mencionar o nome da denominação, nem o nome do, né? Mas assim, vou tal dia, um exemplo, tal dia você vai pregar. Aí você fica naquela expectativa. Quando não acontece, aonde que estava o seu coração? Sua confiança estava em Deus ou estava no homem, na palavra do homem? Porque o homem, muitas das vezes, ele é falho, mulher também. Então a confiança tem que estar no Senhor, porque o Senhor também vai dizer na sua palavra: não andeis ansioso por coisa alguma. Isso também fala de confiança, confiar no Senhor Deus, esperar a provisão, a providência do Senhor. Porque muitas das vezes a gente fica ansioso, o ser humano tem isso, fica ansioso, quer isso, aquilo, não espera. Ei, espera, confia no Senhor, confia no Senhor. Por isso que vai entrar aqui em Salmo 37, né? Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra, alimente-se da verdade, agrade-se do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele mais fará. Aleluia. Um outro exemplo, vamos dizer, de amizades. Olha, eu vou te chamar para passear, lazer. Aí você se arruma, fica naquela expectativa, e daí depois te liga: olha, não vai dar para poder ir, aconteceu imprevisto. Muitas das vezes a gente fica chateado, a gente fica entristecido, a gente fica angustiado. Eu sei disso porque coisas têm acontecido no passado, o Senhor Deus tem trabalhado em mim, ou recentemente, mas isso é o Senhor Deus trabalhando em questão da confiança nele, é no coração. Porque Jeremias, no capítulo 18, o Senhor Deus, quando chama Jeremias, fala: levante, desça a casa do oleiro e farei ouvir as minhas palavras, diz o Senhor. Ele desceu, viu o oleiro trabalhando no vaso. O Senhor Deus tem o poder sobre o vaso, tem poder sobre todos. Deus, Ele tem suas formas de agir, trabalhar com cada um. Aleluia. Há vasos de honra e desonra, até dentro da casa de Deus. Mas
ou a palavra-chave aqui é confiança em Deus. Confie no Senhor. Aquieta teu coração. Salmo 46 vai dizer, o 42, perdão, que quando o salmista, a alma suspira por Deus, é o título, o verso 5, vamos dizer, vou ler inteiro, mas eu vou ressaltar versículos importantes aqui, do que acontece muitas vezes quando a gente fica, quando a gente fica angustiado. Vai dizer assim como a corça, Salmo 42, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me diz continuamente, e o seu Deus onde está? Eu tenho passado recentemente praticamente isso. Vou até compartilhar. Eu imagino que você, Carol, vai ter passado por isso. Quando o salmista diz, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Quando a gente fica angustiado, o coração fica assim apertado, parece que dá um aperto, um negócio estranho assim, dia e noite. E uma voz diz, e o seu Deus nos está? É como vozes contrárias mesmo da cabeça, dos pensamentos, ou também inimigo lança seta. Aonde está o seu Deus? Aonde está o seu Deus? E lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se derrama minha alma, de como eu passava com a multidão do povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão e festa. Porque você, aí o salmista vai dizer para a alma, porque você está batido a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinta batido, vai esperar o Senhor. Salmo, também imagino que Jó deve ter tido esse mesmo pensamento. Jó passou um momento muito difícil na vida dele, em que Satanás se apresentava junto, ele ia com os filhos, Jó com os filhos, e no reino espiritual, Satanás se apresentava diante de Deus também. E Deus disseste, de onde vens? E Satanás vai dizer, de rodear a terra. Viste o meu servo Jó? Viste? Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Satanás diz, será que esse é motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, sua casa, tudo que tem? Pessoas as mãos, mas estenda tua mão e toque tudo que ele tem, para ver se não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse, você pode fazer o que quiser contra ele, só não estenda a mão contra ele. O Senhor Deus permitiu. Tem coisas que Deus permite na nossa vida para ver aonde está a nossa confiança, para ver se a confiança está em Deus, ou está na riqueza, ou está nas pessoas. Se no momento que a gente mais, no momento, o ser humano, no momento que, vamos dizer assim, que nem aqueles discípulos no barco ali, aonde está, onde Deus permite coisas para saber onde está a confiança. Nesse dia de hoje, aonde está a sua confiança? Se o vento Deus mandar, aonde vai estar a confiança? Continue olhando para Jesus, continue confiando em Deus. Mesmo que as circunstâncias dizem ao contrário, mesmo que você esteja angustiado, pessoas tenham te decepcionado, ou muitas das vezes não ter falado contigo, ou não te dado atenção, porque também a palavra do Senhor vai dizer que o amor tudo suporta em todo sentido. Mas aqui eu estou dizendo a palavra confiança. Se algo Deus te tirar, aonde vai estar a sua confiança? Se Deus permitir uma enfermidade, onde vai estar a sua confiança?
Se Deus tirar alguém do meio da tua parentela que morrer, tirar assim, vier a óbito, aonde vai estar a sua confiança? Hoje em dia muitas das pessoas se deixam levar pelo vento, deixam se abater por qualquer coisinha. Aconteceu coisa na igreja, não vou mais. Aconteceu algo no trabalho, não vou falar com fulano. Aconteceu algo na família, não vou falar com fulano. Aconteceu isso, eu não vou mais ver. Ei, para. Pense. Não se deixe levar pelas coisas das decepções. Confie no Senhor. Confie em Deus. É essa palavra que eu trago neste dia de hoje para você, caro ouvinte. Confie no Senhor. Confie nele. A todo momento, se você ler essa escritura, Deus ele vai falar sobre a confiança nele, em Deus. Muitos, acabaram pagando preço por não ter depositado a confiança no Senhor, por estar com o coração dividido. Aí eu vou entrar na tua palavra. Coração dividido, ou você confia ou não confia. Coração dividido, coxar em dois pensamentos, serve a Deus ou não serve a Deus. Jesus diz: não podeis servir a dois senhores, ou há de servir um ou desprezará o outro. Serve a Deus ou serve a Mamon. Aleluia. Muitos, quando Deus permite ir ao deserto, Jesus, ele cheio do Espírito Santo, depois de 40 dias, 42 cheio do Espírito Santo, foi levado ao Espírito ao deserto. Vejamos, levado pelo Espírito ao deserto. Tem deserto que Deus permite ir para Deus provar o coração, para ver aonde está o coração. Aonde está o coração? Ali Jesus usou a palavra de Deus. Se o inimigo vier te afrontar, porque o inimigo ele sopra a seta e fala assim: está vendo onde você colocou a sua confiança? Você viu fulano, fulana? Você viu na sua família? Você viu a confiança? Te fez isso, te fez aquilo, te apresentou a bandeja ali, Cadê a confiança tua? Satanás ele lança seta assim. Olha lá na casa de Deus, olha lá onde você está indo. Está vendo as pessoas do seu convívio? Eu estou falando isso para alguém aqui que está ouvindo esse vídeo. Lá dentro da casa, olha o que fizeram com você. Brincaram com você, te fizeram tapete, chacota. Olha o que fizeram com você. Olha na sua família, ela tá vendo? Você viu? Agora vão te apontar. Olha lá, você estava com um relacionamento recente, terminou, aí te perguntou, você não respondeu. Ou se respondeu, olha lá na sua família, lá dando como louco. Lá no seu trabalho, olha lá, não falam com você, não dão bom dia, não te dão atenção. Aleluia. É isso que o inimigo lança, seta. Ele lança seta para ver se você vai cair na armadilha. Porque Jesus, quando esteve no deserto, Satanás veio e disse da seguinte forma para Cristo, porque Jesus ele teve fome. Ele veio em forma humana, mas não usurpou ao lugar de Deus. A Escritura vai dizer, porque ele veio em forma humana, então ele sentiu o que nós seres humanos sente, que é fome. E Jesus, porém, depois de jejuar 40 dias, 40 noites, teve fome. O tentador veio e disse: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E Jesus disse: o ser humano não viverá de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, se o inimigo vier contra ti, diga: bem-aventurado, confia no Senhor. Usa a palavra do salmista, O Senhor é a minha rocha, Deus em quem confio. Porque muitas das vezes o inimigo ele lança isso. Cadê a sua confiança? Você conhece a palavra. E aí você usa a palavra. Jó usou uma bem no meio de dor.
ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Aleluia! Bem-aventurado o varão que confia no Senhor Deus. Torre forte é o nome do Senhor justo. É essa a palavra do Senhor. Salmo 27, o salmista vai ler. Aleluia, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Aleluia. Quando uma fortaleza sobrevém para destruir meus opressores inimigos, é eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército acampe contra mim, aqui está dizendo, ainda que um exército, sabe a quantidade de um exército? Aqui vai falar contexto físico, mas tem um espiritual. Ainda que um exército se levante contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda se terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade ele me ocultará. No interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Aí vai dizer, ouve, Senhor. Pela confiança que ele tem no salmista diz, pela confiança que ele tem no Senhor, ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim, responde ao meu consideração, me ocorre. Busquem a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites, cuida do teu servo. Tu és o meu auxílio, não me deixes nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e minha mãe me abandonarem, diz o salmista, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Não me entregue à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, Senhor, que a palavra está dizendo espera, confiança, espera. Confie no Senhor, espera no Senhor. Confie no Senhor, espere no Senhor. É essa a palavra para você, caro ouvinte. Não deixe o seu coração se atemorizará. Amém? Fique com essa palavra. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. O Senhor Deus tenha misericórdia de ti. O Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto, levante o seu rosto e dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe nesse dia de hoje. Amém.